Muito boa tarde, seja bem-vindo. Este senhor que vemos aqui ao centro da fotografia sempre foi um homem de família e um pai dedicado. Com uma carreira bem-sucedida, trabalhava há mais de 30 anos na Câmara Municipal do Fundão, a terra que o viu nascer. Mas foi precisamente na véspera do feriado municipal da cidade que há 4 anos a vida de Gabriel mudou radicalmente. Na noite de 14 de setembro de 2017, tinha combinado jantar com os primos, mas não chegou ao seu destino. Um acidente de moto deixou-o numa situação muito grave. Hoje em dia diz que é um homem novo e que aprendeu várias lições depois de estar entre a vida e a morte. Vamos saber que lições foram essas com Gabriel Diogo. Gabriel, muito bem-vindo. Olá, Bárbara. Obrigada por estar aqui. Obrigado, muito boa tarde. Trouxe cerejas do Fundão, ou não? Sim, por acaso trouxe. Por acaso trouxe, sim. Vamos já partilhar aqui a equipa daqui a pouco. Ok. Muito obrigada. Gabriel, um homem de família, um homem bem-sucedido. Sim. Foram assim anos e anos de trabalho no Fundão. Adora trabalhar trabalhava na Câmara Municipal. Voltei a trabalhar. Voltei a trabalhar, sim. Não, sempre trabalhei, entrei em 87, sempre entrei logo para esta carreira, digamos assim. De fiscalização, não é? Fiscalização, sim. E gostei, e gosto, e continuo a gostar. Interrompi em 2012, enfim, fui fazer outras coisas porque estava um pouco cansado. Mas em 2014 aconteceu-me isto e há um ano e pouco tive alta, digamos assim, para trabalhar e quis voltar. Há um Gabriel antes e um Gabriel depois de 2017, certo? Completamente, exatamente. Eu sinto, eu às vezes costumo dizer, eu sou dois, porque aquela noite, que eu não me recordo, mudou-me completamente a minha vida. E hoje sinto-me diferente, mas em tudo, não é numa coisa, ou numa ou duas, é em tudo. A minha vida é completamente diferente. Tinha uma vida confortável, tinha um casamento feliz. Sim. 2 filhos, certo? 2 filhos. Que já são grandotes. Sim. O mais velho tem 27 e o mais novo, o Guilherme, tem 18. São grandinhos, sim. E o Gabriel estava muito realizado no seu trabalho de fiscalização. Exato. Com amigos, muito apoio. Tinha um bom ciclo familiar. Sim. E de amizades. Como é que era a sua vida ali no Fundão? Olha, o Fundão é uma cidade pequena, é uma cidade do interior. Não temos muitas coisas onde passar o tempo. Eu sempre me refugiei, entre aspas, nos amigos e na família. Ia para o trabalho, regressava do trabalho, depois, enfim, sempre fui um bom comedor, digamos assim, sempre aproveitei a mesa para convívio. E tinha a família, a minha esposa é uma excelente cozinheira, é responsável até pelo peso que eu tenho, sempre foi, e pronto, era aí, eu nunca fui muito de andar na rua, gostava de estar em casa, juntamente com os meus filhos, não é? O mais velho, entretanto, veio trabalhar para Lisboa, veio estudar e ficou cá. Portanto, já cá está. Já cá está. Em Lisboa. E o mais novo ainda lá está. Está na Covilhã, está a estudar na Covilhã. Está a estudar. Está a estudar na Covilhã. Portanto, uma vida tranquila, é verdade. Sem grandes sobressaltos, até Sim. que há um acidente de mota. De mota, que muda tudo. Tudo. Bárbara, não me recordo, portanto, esse é um dos problemas que ainda hoje tenho, a curiosidade em saber o que é que me aconteceu, porque nem me recordo o que é que fiz naquele dia, absolutamente nada. Foi mesmo, naquele dia terminou. E sei por aquilo que me conta o que é que aconteceu. Fui trabalhar e regressava à casa porque, segundo a minha esposa e os meus primos confirmaram, no dia 15 é o feriado municipal. E no dia 14 tínhamos combinado ir jantar à Romaria. Que é Portanto, um dia de trabalho normal? Um dia de trabalho normal, eu ia para casa. Sempre se deslocou de scooter para o trabalho? Olha, nem sempre. Confesso que havia muito medo. E o meu pai, então, era daqueles que eu sempre era sempre contra que eu andasse de moto. E a Clara também. Sempre que a Clara, a sua esposa? A minha esposa não gostava que eu andasse de moto. Mas, enfim, era um meio... Eu gostava de moto e ao fim da tarde, o meu filho mais novo, em 2017, tinha 14 anos. Ele pedia muitas vezes para irmos dar uma voltinha. E eu tinha aquela scooter exatamente para isso.
Mas gostava de ir. Mas era cuidadoso, não é? Muito cuidadoso, muito cuidadoso. Já que tinha esse receio também, não é? Sim, mas aquilo que me aconteceu, eu ainda estou para saber o que é que aconteceu, não é? Não me recordo absolutamente nada, foi um acidente, eu caí, mas entretanto, segundo a Clara me contou, fui transferido para Coimbra, e os médicos tentaram saber o que é que me tinha acontecido, não é? Mas ela disse, olha, não aconteceu, ele caiu, não bateu em ninguém. E segundo ela me disse, fizeram todos os exames possíveis e imaginários para ver o que é que me tinha acontecido. E até hoje. Portanto, ia para o jantar com os amigos, tem um acidente, faz um traumatismo. Exatamente. Crânio encefálico, sim. Não é? E não se recorda de absolutamente nada, nem do que fez nesse dia. Nesses dias e... nem nos dias anteriores, nem nos dias depois. Porque é uma dúvida que eu ainda hoje tenho e tento encontrar explicações e ando sempre a perguntar, tanto que a Clara não gosta que eu fale do assunto, nem os meus filhos, mas eu ando sempre a perguntar, sobretudo o mais novo, eu pergunto, Gui, olha, e naquele dia? E ele, já estás outra vez a perguntar, porque eu não me recordo absolutamente nada e é uma curiosidade que eu tenho, porque se eu tivesse tido um acidente, enfim, tivesse batido em alguém, ok, aconteceu, mas não sei, não sei. O que é que aconteceu? É uma dúvida que persiste. Exatamente. Isso é mal resolvido para si, não é? Gostava de saber exatamente o que é que... Gostava. E eu espero um dia, segundo o médico que me acompanhou, e eu fiz-lhe essa pergunta. E ele disse-me, provavelmente o mais certo é nunca vir a saber o que é que lhe aconteceu. Mas Gabriel, mas não havia mais ninguém envolvido no acidente? Não, é que não havia mais ninguém. Teve-o sozinho? Sozinho, perto de casa. Foi para o hospital, foi de helicóptero? Sim, fui para o hospital da Covilhã, portanto, o Fundão... E foi transferido? E depois fui transferido para Coimbra, de helicóptero. Onde ficou em coma? Sim, dizem que fiquei em coma uns dias, 4 dias. Curiosamente, e a vida faz-me pensar, e hoje de um valor incrível, acordei no dia em que o meu filho fazia exatamente... Era o dia de aniversário do meu filho, do Guilherme, mais novo. Dia 17. Acordei neste dia, mas também não me recordo. Não se lembra do acordar? Nada. Mais, Bárbara. Enfim, e já me explicaram, os médicos já me explicaram porquê. Segundo a família diz que eu estive 15 dias em Coimbra, eu não me recordo absolutamente nada de ter estado em Coimbra. Tanto que dizem aquilo que eu fazia lá, aquilo que eu dizia, tiveram que me amarrar a uma cama e na altura achámos todos estranho. Eu não me lembrava, a Clara igual e os miúdos também não, mas não é mesmo assim. Portanto, mas o Gabriel ficou agitado, pelos vistos, para acontecer essa situação de o amarrarem, não é? Ficou agitado. Sim, segundo eles dizem, tiveram que me amarrar à cama. Mas reconheceu a sua... esposa, reconheceu os seus filhos? Não, Bárbara. Nesse período do hospital? Em Coimbra não me recordo absolutamente nada. De nada. Fui transferido para a Covilhã, vim da ambulância, segundo a Clara me conta, que de Coimbra à Covilhã não me calei um bocadinho, que é um problema que eu tenho a falar muito, Mas era assim antes? Era assim antes. Já era assim antes, o Gabriel? Exatamente. Já falava muito? Falava muito. Isso manteve-se? Manteve-se. E ela diz-me que naquela viagem eu não fiquei calado um minuto. E eu não me recordo sequer. Houve problemas na minha entrada na Covilhã, no hospital, naquele dia, mas eu não me recordo absolutamente nada. Já me recordo, sim, e também me explicaram o porquê deste problema. Quem tem este tipo de problema, recordo-me do meu quarto, que era em tons de azul, recordo-me ao fundo da minha cama tinha uma televisão. Recordo-me de ir uma vez à casa de banho tomar um banho e caí. Isso eu recordo-me. E recordo-me dos enfermeiros e das enfermeiras, que hoje são meus amigos. E o que é que os médicos lhe disseram relativamente ao coma, ao estado de saúde que teve quando acordou e antes de... Chegou a ter um número bastante elevado de Glasgow, não é assim que se diz? Há uma escala que eu também desconhecia. Uma escala? Há a escala de Glasgow, em que é de 1 a 15. E até 3 a pessoa é quase certo
que não resiste. Eu tive 4. Segundo um primo meu que é enfermeiro, que me contou, que me explicou que eu não sabia, eu tive 4. Portanto, foi curiosa a história, todos nós temos uma história no final da vida e esta fica-me. Esse meu primo é enfermeiro no Hospital de Ainda Castelo. é novo, ó Gabriel, no final da vida. Eu agora sou muito mais novo. Eu agora, como disse um médico, é engraçado, ele estava numa segunda vida. Eu disse-lhe, então eu sou muito novinho mesmo. Eu tinha 53 anos, portanto, sou numa segunda, vou viver mais 53, portanto, estou agora no início. E esse meu primo, pronto, é que me explicou, enfim, a escala de Laszlo, que eu não conhecia, e ele desconfiava, suspeitava que eu pudesse não resistir. Mas resisti, e hoje é um grande amigo meu, sempre foi, e cá estou. E ficou com sequelas? Não, Bárbara, felizmente não fiquei com sequelas. Tenho apenas umas manchas no joelho, na mão é pouca coisa. A minha pancada, segundo eles dizem, foi do lado direito. E não fiquei. Fiz muitos exames e fui muito bem acompanhado, muito bem recebido, tanto no Hospital de Coimbra, como na clínica que me acompanhou depois. Fiz montes de exames, até que disseram, o Dr. Lozano, que foi ele que me acompanhou, recordo-me dele-me ter dito, quando, enfim, levei o resultado dos exames, e ele disse, olha, está muito bem, não precisa que lhe fure a cabeça. O que para mim, eu na altura nem estava a imaginar o que é que seria, o que é que ele queria dizer com isso. Mas pronto, depois quando saí, é claro é que me explicou e eu fiquei bem. Só que é uma recuperação muito lenta, já vai fazer 4 anos em setembro, aliás, que é o tempo que eles dizem que pode demorar, não termina naquele dia, mas são mais ou menos 4 anos. E eu sinto-me assim. Mas as perdas de memória é que se mantiveram um bocadinho. Ainda mantém. Até agora mantém... Não tanto. Curiosamente, não tanto. Preciso de um blocozinho. Vai apontando. Tenho que ir apontando, porque senão eu esqueço-me. Mas eu sinto que estou muito melhor, porque há 2 anos atrás, 1 ano e meio, eu podia estar aqui com a Bárbara, mas saía, eu esquecia-me completamente, ok? Isto é um problema, quando perdemos os neurónios, foi o meu caso... que está associado a essa... Está associado a isto. É verdade. A perda de neurónios. Depois tem que estabelecer novas ligações. Eles fizeram um esquema, mais ou menos, olha, isto é assim que funciona, perdeu, mas agora nós temos milhões de neurónios, e explicaram o que é que voltava a acontecer. E é o que está a acontecer agora comigo. É estabelecer, eu sou um novo eu. Um novo eu costumo dizer, eu sou 2, como já disse há pouco. Sou 2, isto é uma experiência que eu, enfim, espero que não me volte a acontecer, mas no fundo, eu às vezes costumo dizer, e é claro, não gosta que eu fale assim, mas o saldo é francamente positivo. Por se renovou os seus valores, mas renovei mesmo, os seus votos perante a vida. Completamente. E sente-se um homem novo, um homem capaz agora agora vou mudar. Bárbara, determinadas coisas, dar mais valor a outras. Completamente. Sim? Eu hoje acordo de manhã e quando acordo só penso, antes do acidente, e era assim a minha vida, sempre me considerei uma pessoa responsável. Apesar de ser funcionário público, mas, como eu costumo dizer, só uso relógio, curiosamente, agora, porque eu não usava relógio. Pronto, tinha que fazer. E agora usa porque vai-se esquecer? Não, agora uso porque antigamente, isto é engraçado, eu adorava relógio e todos os anos comprava um relógio e tenho em casa montes de relógio, mas entretanto fui perdendo força do trabalho e tudo isso, eu deixei de usar relógio. E depois tinha uma mania, é que para mim, a minha médica, a doutora Teresa, também me dizia que eu sou muito perfeccionista e para mim um relógio que adiantasse ou atrasasse, eu andava sempre a ver se aquilo estava certo e via pela televisão, e estava sempre, eu via sempre se o relógio estava certo, mas adiantava ou atrasava e eu deixei de usar relógio. Voltei a usar agora, curiosamente, que a minha esposa e os meus filhos me ofereceram no dia do aniversário. E curioso também é que recuperou memórias antigas. Isso. Memórias que não tinha. Que não tinha. Antes do acidente. Exatamente. Como é que é possível? E o que é que se recordou? Para percebermos... Aí eu tive a minha mãe que me ajudou imenso. Porque o médico alertou que poderia acontecer e que iria acontecer. E quando se tem um problema destes, a nossa memória... Olha, aqui está o Gabriel com a mãe, não é? E com os seus irmãos. Eu sou do lado direito.
Portanto, os irmãos e a mãe também foram fundamentais. Exatamente, foram. Para esta a minha família, recuperação de memória. Tanto a minha mãe como os meus irmãos e o meu pai. E o Gabriel é mais velho, não é? Eu sou o mais velho, sim. Eu sou o mais velho. Mas estava a dizer que a sua mãe o ajudou a... Era. E eu Lembra-se de coisas que já não se lembrava, que não sabia que tinham existido? Não sabia, quer dizer, eu sempre ouvi, a minha mãe, por exemplo, eu costumo dar este exemplo, a minha mãe sempre me disse, enfim, ao longo da vida, que a primeira vez que eu fui à praia tinha sido a Espinho. Eu sabia aquilo. Mas, como o médico alertou que poderia a memória voltar mais atrás, eu recordo-me que um dia estava em casa e estava a ver, imagina, numa praia. Céu cinzento, umas ondas, via a minha mãe até meter as pernas na água, levantar a saia, uma prima minha. Achei estranho e perguntei à minha mãe só para ver se aquilo que o médico me tinha dito se confirmava. E ela, sim. Ela própria já não se recordava. E dizia, oh filho, mas tu estás a recordar disso? Estou, mãe. E tinha sido aquilo mesmo. Mas, entretanto, pronto, muitas das memórias, e perguntei isso ao médico, e ele disse que é perfeitamente normal. E ele disse, olha, nós, quando nascemos, mas todos, a Bárbara também tem isso de certeza absoluta, quando nascemos, enfim, com a memória em branco. Mas, entretanto, e ele não me esquece que ele me disse, está a ver aquela criança, um bebê que está ao colo do pai ou da mãe, que ainda nem sabe falar, mas quando alguém tenta agarrá-lo, ele agarra só o pescoço do pai ou da mãe e não deixa. É a partir dessa altura que já está tudo, começa a ficar tudo na memória. Nós temos, todos nós temos isso. Todos nós, a Bárbara tem, de certeza, coisas que não se lembra, e eu garanto-lhe que também tem. Estão ali escondidas. O marcante, aquilo que marca, obviamente. Gabriel continua com uma excelente relação com a sua mãe, com os seus irmãos. Sim. Foram importantes também para a recuperação? Muito importantes. A todos os níveis, não só da memória, mas... Todos os níveis. Aliás, Bárbara, eu digo-lhe, a relação com toda a gente, foi reforçada. Ficou a ganhar. Eu hoje olho para a vida, olho para as pessoas de uma forma diferente. Não é só aquela pessoa, não. Eu, com muito carinho, e há até amigos meus e conhecidos que pensam que eu ainda sou o Gabriel que era antigamente. E às vezes digo o que está a passar comigo, eu acredito que eles nem acreditem naquilo que eu lhes estou a dizer, mas é verdade. Memórias más em relação a B ou C, coisas que se passaram antigamente, que muitas das vezes nós até ficamos magoados, não é? E olha, aquele fez-me isto ou fez-me aquilo, eu não tenho. Não sei. Como eu costumo dizer. E o meu filho também me explica, muito puro, agora sou muito puro. Gabriel, durante todo este processo de recuperação, que já dura há 4 anos, o Gabriel tem tido o apoio fundamental dos filhos, da mulher. É com a companheira de toda a vida que vamos falar agora. Que entra Clara de Sousa. Clara, bem-vinda. Obrigada, Clara. Muito obrigada, Bárbara. Boa tarde. Boa tarde. Clara, estamos aqui a falar... Sim, pergunta número 1, não é? O Gabriel, gosta mais do Gabriel do antes ou do depois? Eu gosto do mix. A verdade é que... Deste homem novo. É um homem mais autêntico. Sabe que um embate como este transforma a pessoa e transforma o mundo que está à sua volta e as pessoas. E o Gabriel passou por um processo de transformação sereno. E nós acompanhámo-lo. E, portanto... O seu apoio foi fundamental, Clara, fundamental. Foi uma descoberta. De resto, o Gabriel não se lembra daquele período muito marcante em que está em coma, em que está internado, não se lembra. E há um período e um tempo que a Clara só quer esquecer. Eu estava ali e... Eu acho que isto acaba por ser uma defesa que nós temos. Eu tenho uma necessidade enorme de esquecer este período, que foi um período cinzento nas nossas vidas e que eu tive alguma dificuldade em enfrentar nos primeiros meses. O que é que foi mais custoso? Bom, desde logo o período crítico do embate do acidente, claro. E de não sabermos o que é que se ia passar. Portanto, foi
Foi um momento em que se temeu pela vida dele. Como é que recebeu a notícia, Clara? Em choque, em desespero, porque também ninguém tinha respostas para nós. Foi um momento de muita incerteza. Ele descrevia há pouco a questão dos níveis da escala. Para mim era desconhecido, eu não sabia o que é que isso significava. E ainda bem, porque eu, naquele momento em que me disseram a gravidade da situação, eu não conseguia interpretar. Foi um momento de muita tensão. Eu não tinha um dos meus filhos comigo, ele estava em Lisboa. Ele próprio não tinha, enfim, porque não podia ter, na verdade não estava connosco, não teve logo a percepção da gravidade. Foi a Clara que contou aos filhos? Fui eu que contei aos meus filhos. Aliás, o meu filho mais novo estava comigo. Eu diria que o nosso Guilherme foi o meu suporte naquela noite. Foi ele que me disse que ia tudo correr bem. Foi ele que me disse: mãe, o pai vai superar isto tudo. Foi um momento bonito, apesar de todo o drama. Foi um momento bonito. Foi sentir que família é isto mesmo. E amigos. Foi um momento em que sentimos os amigos aproximarem-se à medida que a notícia ia passando. Graças a Deus temos um bom suporte e foi muito graças à família e aos amigos que ultrapassamos este momento cinzento das nossas vidas. A Clara ia tendo notícias do hospital? O que é que os médicos... Eu passava lá 12 horas por dia. Eu passei a residente durante o mês de internamento, só não dormia lá, mas quer na Covilhã, quer em Coimbra. Aliás, ele apresentava um quadro de instabilidade tão grande que... Gabriel já contou que, de resto, a memória que tem é o que nós lhe contamos. O que vocês lhe contam, mas que, inclusive, teve que ficar... amarrado. Preso, não foi? Foi um momento de muita instabilidade, muita confusão. É um episódio... É muito duro, é muito violento. Eu acho que os profissionais de saúde que lidam com estes cenários e com estas experiências diariamente têm que saber, têm que ter uma capacidade de encaixe. E eu presto-lhes aqui a minha homenagem a todos eles, porque, desse ponto de vista, sempre lidamos com bons profissionais. Temeu pela vida do seu marido? Muito. Aquela noite foi uma noite interminável. A noite em que ele foi transportado para Coimbra. Eu recebi às 2 da manhã uma mensagem. Ele tinha acabado de aterrar no helicóptero e, enfim, aquela noite era decisiva. O dia seguinte também. É um momento em que nos encontramos connosco e com Deus e que vamos buscar toda a força e toda a fé, a energia, e ela chegou pelas mais diversas formas, chegava todos os dias, a energia que fazia com que o Gabriel lutasse pela vida. Claro, e quando o Gabriel acorda e não a reconhece? Eu acho que foi só uma questão de instantes, porque na verdade, logo passados uns minutos, a partir do momento que lhe fazem a segunda vez a pergunta: quem é esta senhora, esta menina? Quem é esta menina? Ele respondeu: é a minha querida esposa. Aí foi? A minha querida esposa. Não foi logo quando acordou, mas foi depois de uns instantes. Foi bom, como ele dizia, foi no dia de aniversário do nosso filho mais novo, foi uma excelente prenda de aniversário, mas foi aí que começamos a perceber que havia um Gabriel diferente e foi o momento do renascimento dele. Foi aquele instante em que ele acorda naturalmente, nem foi preciso muito esforço para acordar, ele acordou relativamente sereno. Como é que se adaptou este novo marido, Clara?
Ainda me estou a adaptar, na verdade. Eu acho que isto é todo um processo de transformação pessoal que nós sofremos também, porque o trauma que ele sofreu foi numa zona que afeta sobretudo as emoções. E o Gabriel transformou-se numa pessoa extremamente emotiva. Eu, contrariamente a isso, até porque tive que suportar aqui uma série de vicissitudes e de circunstâncias que não são fáceis. Tomar conta de tudo, os filhos, a casa, tive que redesenhar os papéis, as burocracias. Tudo. E foram caminhos pouco fáceis. E por isso mesmo eu transformei-me numa pessoa um bocadinho mais racional. E então isto era o alfa e o ômega. As emoções dele equilibravam com a minha racionalidade. Fomos assim descobrindo uma nova forma de relação. Às vezes temos as nossas dificuldades ainda, porque isto, eu diria que este é um processo doloroso e violento para as vítimas, mas não deixa de ser menos complexo para os cuidadores. Até houve necessidade, não houve, de recorrerem a uma associação que foi onde conseguiram descobrir ali alguns caminhos e algum caminho sobre esta respostas. Situação, que é Novamente. É verdade. É verdade. Novamente. Tive pena de descobrir a Novamente passados 2 anos e meio. Se calhar se eu tivesse sido, enfim, desperta para este tipo de suporte, talvez os nossos dias não tivessem sido tão difíceis logo depois do internamento. Que suporte é que eles dão? Por acaso, na altura, eu procurei-os porque, enfim, estávamos a passar por algumas complexidades do ponto de vista administrativo, com a companhia de seguros, porque isto envolveu um acidente de trabalho, que ele regressava a casa do trabalho. E ficou depois sem trabalhar. Exatamente, e depois durante, ficou já lá 2 anos, sensivelmente. Sim. E, portanto, foi todo um processo complexo. E eu acabei por ser aconselhada a falar com a Novamente para esse suporte jurídico. E depois percebemos que eles tinham muito mais suporte para além disso. E psicológico também. Sim. E o Gabriel tem sido um fiel seguidor da Novamente, tem sido um defensor. O Gabriel nunca se coibiu de pedir ajuda, pois não? Nem de falar do que aconteceu? Não, pelo contrário. Aliás, é porque estamos aqui hoje. Se ele me tivesse perguntado, eu soube que ele vinha aqui há uma semana. Portanto, pela Clara, a Clara não estaria aqui, não gosta de falar do assunto, mas o Gabriel sim e tem esta necessidade. O que é que lhe traz essa necessidade? Bárbara, é apenas curiosidade. É como digo, como não me recordo nada, ainda hoje para mim é uma incógnita. O que é que me aconteceu? Porque eu estava bem. Se calhar, enfim, se tivesse tido um problema físico, sei lá, um AVC ou uma coisa assim, ok, estou, mas é que não sei e é por isso. Aliás, passo muitas vezes no local, contra a vontade da Clara, porque é próximo da minha casa e ela nunca gostou daquele trajeto. E eu passo lá muitas vezes, é rara a semana que não faço aquilo, para ver se de repente eu me consigo recordar o que é que me aconteceu. Mas é apenas curiosidade. Para ficar bem, eu gostava de saber o que é que me aconteceu. Mas faz bem fazer isso, Gabriel? Enfim, no início, eu cada vez que passava naquele local, para já estive cerca de 2 anos que nem podia conduzir. Eu quando ia ao lado... Mas moto nunca mais pegou? Não. É, Clara, foi um pacto. Clara. Isso foi um pacto. Foi um pacto que fizemos. Foi um pacto, mas que eu já o tinha rompido, porque já tive a vontade novamente de andar de moto. Mas, enfim, ela ameaçou se eu comprasse uma moto... Ela é que manda, Gabriel. Sim, eu respeito. Eu respeito. Acho que era o mínimo. Eu acho que era o mínimo, era respeitar esse, porque é uma angústia muito grande. Foi um susto. Foi um susto. Um susto enorme. Não, são experiências traumáticas, não só porque eu ainda não consegui processar esse trauma. Na verdade, ainda hoje, se por qualquer razão ele, enfim, vai ter com os amigos e vem mais tarde para casa e se esquece de me avisar e depois eu não o consigo contactar, fico ansiosa. Eu não consigo, porque foi uma experiência que me traumatizou.
A forma como depois, eu recordo-me que nós achámos muito estranho ele não aparecer porque tínhamos um compromisso e já estávamos atrasados 45 minutos, uma hora. E, portanto, alguma coisa... Depois não atendi ao telefone, eu fiz dezenas de chamadas e ele não atendia ao telefone. E há aquele momento em que achamos que, não, ele simplesmente se distraiu e quando chegar a casa eu vou-lhe passar dos carretos. Não foi assim, não foi assim. Na hora em que eu já estava a pensar nisto, ele já estava caído no chão e as coisas já tinham acontecido. E eu acabei por ter o impulso de sair de casa à procura dele, precisamente com o meu filho mais novo. Foi um trajeto inverso, se não tínhamos dado com o cenário do acidente. Nós fizemos um trajeto inverso e eu recebo um telefonema de um dos meus irmãos, que foi estranho. Ele tentou acalmar-me, tentou, enfim, dar-me a notícia de uma forma o mais serena possível, mas eu percebi que a coisa não era pacífica, e disse-me, olha, ele teve um acidente, mas já está estabilizado. A mensagem foi assim passada. Claro que nesse momento, uma scooter, quem é que vai imaginar que se tem um trauma desta gravidade? Por ser uma moto mais pequena. Mais pequena, não atinge grande velocidade. O problema aqui foi que ele provavelmente terá caído e foi arrastado durante uma série de metros no Alcatrão. E, portanto, o cérebro dele chocalhou e foi esse trauma que lhe provocou as maiores lesões que teve. E, portanto, naquele momento ficamos sem chão, completamente sem chão e sem saber o que pensar, o que fazer, como agir. Há todo um mix de sensações, todas elas más, mas a angústia, a inquietação, a incerteza, o que é que vai acontecer amanhã, o que é que fica. Isso depois também traz traumas agora enquanto vida de casal, não é? Porque imagino que a vossa vida mudou. Completamente. Agora, mais qualquer coisa, a Clara fica ansiosa, não é? É verdade. É aí que eu lhe peço. E às vezes não me porto bem. Confesso. Porque o facto de ele não se recordar de nada, e pronto, e é assim mesmo, ainda bem para ele que não se recorda, porque se recordasse não eram boas memórias, mas ele não sentiu esta tensão, esta pressão, ele não a sentiu. E, portanto, se calhar não valoriza como, enfim, nós que estávamos a viver mas valoriza. Valoriza. Sim. Valorizar no sentido de perceber aquilo que nós hoje sentimos quando ele simplesmente se atrasa e se esquece de avisar, olha, está tudo bem, não se inquietem porque está tudo bem. Às vezes isso é o suficiente para agitar, para fazer reviver aqueles instantes. Pronto, é um processo que eu ainda não fechei, mas que vou fazer um esforço para conseguir rapidamente fechar. Podemos seguir com a vida para a frente, porque isto... E em termos de trabalho, como é que ficou a vida do Gabriel? Como é que ficou a da Clara também? Como é que conseguiram conjugar a nova vida? O Gabriel teve que parar. Eu parei. Baixa. Pois. Claro. Durante estes... Foram 2 anos. 2 anos. Sim, eu tive de baixa e eu estava a ouvir a Clara. O início, eu costumo dizer que foram os melhores dias da minha vida, porque a memória não ficou cá com nada. E então eu acordava, mas eu não posso ir trabalhar. Mas eu estou de baixa, mas porquê? Não tenho nada. Eu nem sequer, não dá para pensar, não estava convencido que tive um problema grave. Mas foram uns dias fantásticos. É que a memória não tinha nada de negativo na cabeça, era tudo positivo. Eu só vivia o momento, ok? E desde que estivesse, enfim, com os meus filhos, com a minha mulher, à mesa, com os amigos, para mim não pensava em mais nada. A falta de filtro, também aprendi o que são os filtros num ser humano, a falta de filtros levava a isso. É que eu só vivia o momento. Eu levantava-me,
ok, também tomava comprimidos para dormir. Quando acordava, ok, estou acordado, levantava-me, eram só coisas boas na vida. Não experimentava. Isso, como Não, ela sabe. E a trabalhar que eu tinha. É verdade, mas é verdade. A tentar explicar coisas. Não, esse é que foi o desafio. Foi o desafio, porque... Sim, mas eu percebo, Gabriel, então... Maravilha, não é? Maravilha. Maravilha, eu acho que foi, apesar de tudo, foi um processo em que, enfim, esta tranquilidade do renascer, e renascer só com coisas boas e a pensar que a vida é fazer as pazes com o mundo. É assim, foi assim, esta transformação dele foi exatamente assim. Ele estava horas e horas e horas quase a evangelizar ao pé dos amigos e da família. Ele falava de vida como se tudo fosse 5 estrelas, tudo fosse... Era bom, era assim um elixir. E eu fico feliz por isso, porque não foi um processo violento. Há pessoas que, infelizmente, têm experiências muito diferentes e ficam revoltadas e ficam... Enfim, são violentas. Novamente, nessa associação que recorreram, eles o que é que dizem relativamente a essa situação Olha, Bárbara, eu ainda não... desse estado, que foi uma forma até suave de acontecerem as coisas? Não tive poucas conversas porque novamente é aqui em Cascais que funciona, não é, porque se o Fundão fosse mais perto, obviamente teria que vir cá, mas já falei por telefone e dizem-me que eu sou um caso de sucesso, ok? Mas conto vir cá brevemente, porque de facto essa associação ajuda imenso. E na internet, eu sei muito pela consulta que fiz à página deles, o testemunho de muita gente que já passa por isto, que já passou e passa, e eles ajudam. Mas e o Gabriel também foi acompanhado psicologicamente, psiquiatricamente, durante 4 anos? Quase 4 anos. Portanto, a alta que surgiu há pouco tempo veio da parte psiquiátrica. Até foi no início de junho que tive alta. O meu médico é do Porto, mas perguntou-me se eu queria ter alta. Ele achava que devia ter alta, mas perguntou-me, eu também, porque de facto, enfim, vivi aqui uns tempos, jamais pensei, eu não gostava muito de médicos, mas, enfim, não gostava de médicos, de precisar do trabalho deles, do serviço. Nunca gostei muito. E eles, de facto, foram uma ajuda imprescindível, não teria conseguido se não tivesse a ajuda de tanta gente. Dos amigos, da família e dos médicos também. Dos amigos, não é? E dos amigos, sim. Dos amigos. E de duas claras. De duas claras, é verdade. É verdade, sim, isso é verdade. A história da amizade do Gabriel e da Clara, que é Clara de Sousa, a mulher do Gabriel, vai passar por aqui com aquela Clara que nós todos conhecemos. Ora, vejam. Tu és uma pessoa incrível. És uma pessoa que te entregas totalmente. És amigo do teu amigo. Fazes tudo para deixar os outros felizes. E aquele acidente que aconteceu, tu eras a última pessoa do mundo a quem ele poderia ter acontecido. Porque isso transformou-te tanto durante este período em que basicamente isso te atormentou, em que tiveste de lutar com a ajuda preciosa, fantástica da tua mulher, dos teus filhos, da tua família, para te recuperares, para voltares a ser a pessoa que eras, com a alegria que tu tinhas. E de facto tu eras a última pessoa, mas aconteceu. E aconteceu, e por isso estou muito feliz que hoje possas estar aqui a servir de exemplo da força, da coragem, da força de viver, que foi sempre isso que te definiu, e teres-te mantido agarrado a ela, a olhar para o futuro, para ver o dia em que irias voltar a ser o Gabriel Diogo de todos nós. Um beijo muito, muito grande. Gosto muito de ti.
Obrigada, querida Clara de Sousa, que Obrigado, é uma Clara. amiga vossa. É. Quisemos fazer-vos esta grata. surpresa. Obrigado. Que não acompanhou, Gabriel, esta recuperação? Acompanhou a Clara. Muitas vezes me ligou e se disponibilizou a ajudar-me a encontrar respostas. Há portas, porque a cada porta que batia as respostas eram evasivas e nós passamos dias incessantes a tentar saber como é que era o dia seguinte, como é que ia ser o futuro, como é que nos... Porque não é... Enfim, não há um guia, não há uma orientação, não há... Quem depois, enquanto esteve internado, enfim, estava acompanhado, estava assistido e sempre muito bem assistido e tudo estava controlado favoravelmente, graças a Deus tudo correu favoravelmente, mas no momento em que ele tem, eu não me vou esquecer do dia da transferência dele de Coimbra para a Covilhã, eu passei 3 horas intermináveis com ele numa maca, numa exaltação, ele estava completamente confuso, transtornado, aliás, vou dizer há pouco que não se calou durante toda a viagem, sempre perturbado, agitado, sempre. E foram 3 horas de uma angústia enorme para ele poder ser internado no Hospital da Covilhã. Quando foi, enfim, quando teve alta do internamento, aí sim começou o desafio. E aí os amigos, a família e os amigos também. E eu recordo muitas vezes o telefonema da Clara disponibilizar-se para encontrarmos as pessoas certas, para nos ajudarem a encontrar o caminho, a encontrar o contexto mais favorável para ele recuperar o melhor possível, porque foi aí que eu senti que realmente nós não temos um sistema amigo das pessoas que sofrem este tipo de problemas. A partir do momento em que saem de dentro da bolha de proteção do internamento hospitalar, depois ficam entregues a si, aos cuidadores, à família, aos amigos. E nós tivemos a sorte de ter uma boa retaguarda, família e amigos, que ainda assim, enfim, não foi o suficiente para que tivesse sido um caminho fácil, mas foi aí que eu senti muito a boa energia e a vontade de todos que ele recuperasse e voltasse a ser a pessoa enérgica, bem disposta, porque ele toda a vida pôs toda a gente bem disposta, sempre foi um homem contagiante. Pois a Clara de Sousa, ainda agora, a Clara de Sousa, nossa, que nós conhecemos, a outra Clara de Sousa, falava exatamente da boa disposição e da alegria, não é? Mas que está toda aqui. Está lá, o ADN dele está. Com esta segunda oportunidade, então vem renovada. Mesmo. Vem mesmo renovada. Renovada. Diferente e para melhor. E é preciso dizer também que referiu, adora estar numa boa mesa, com os amigos, com a família. Imagino que as iguarias da sua esposa, que também fez parte do livro da Clara de Sousa, com uma receita, não foi? Portanto, as duas Claras de Sousa juntaram-se à mesa e fizeram um prato maravilhoso, daqueles mesmo golosos, que eu percebo que não estava a dizer no início. Olha, estou um bocadinho, isto é Pois é. Estou um bocadinho fofinho, que é das comidas que a minha mulher me faz. E é verdade. É do bom trato, Isso eu também me inspirei numa herança da minha mãe, aliás, como a Clara, ainda ontem falávamos disso. Tivemos uma boa inspiração. Ambas tivemos mães excelentes cozinheiras e a relação com a comida, mais do que com a cozinha, mas a relação com a comida vem daí. E depois passamos, quer dizer, quando se cozinha com alma, com amor, estas coisas depois passam e eu digo que é sempre um bom argumento para recebermos os amigos e a família e pronto, e é nisto que depois... Claro, é sempre um bom argumento falarmos aqui de pessoas inspiradoras. Gabriel,
desta história que nos trouxe aqui, que nos revelou. Vimos aqui amor, vimos aqui confiança, superação. Mesmo. E quero agradecer-vos a vossa presença e uma nova chance na vida, que é muito, muito importante. Uma vida nova, boa vida nova, Gabriela e Clara. Mas é verdade. Para Obrigado. vocês, família. Obrigado. E todos. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Agora vou falar da próxima história. A minha próxima convidada é uma mulher muito humilde, tem 67 anos e está viúva há 4. Apesar de não saber ler nem escrever, é responsável pela educação de 3 netos. Teve uma vida difícil de trabalho, mas não desiste, sobretudo, de lutar pelo bem-estar dos netos. Já daqui a pouco vamos conhecer a Maria de Jesus Matias. Uma história a não perder aqui. Para já, como sempre, também é a altura de falarmos de saúde.